Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Policial militar agride homem com 6 golpes de cacetete durante a abordagem. A Brigada Militar afastou ele das atividades. 6 pessoas foram presas durante a operação que tem como objetivo combater homicídios e o crime organizado no estado. Atenção motoristas, Freeway vai passar por obras de melhorias. Com isso, a capacidade de tráfego vai ser reduzida. Saúde. Rio Grande do Sul atinge a menor média móvel desde o início da pandemia de Covid-19. No esporte, Internacional foi derrotado de virada pelo River Plate em Buenos Aires. E você vai ver ainda fenômeno no céu gaúcho. A gente te mostra as belas imagens da superlua de agosto. É agora no Ubra Notícias. Atenção, motoristas que utilizam a Freeway. Obras vão ser realizadas na rodovia e, com isso, a capacidade de tráfego vai ser reduzida. Detalhes com a Suelen Naibar. Teremos a obra do KM 74 até o KM 88. Então teremos 4 obras que são alargamentos de viaduto e 3 obras são alargamentos de ponte. Diariamente, a Freeway registra a passagem de 70 mil veículos. As melhorias vão acontecer entre os quilômetros 74 e 88 nos 2 sentidos. As obras vão funcionar 24 horas por dia para que a entrega seja feita até novembro. Paulo Link, coordenador de atendimento da CCR Via Sul, afirmou que as obras devem seguir até janeiro, mas o tráfego deve voltar ao normal a partir de novembro. A gente está concentrando até final de novembro as obras que vão estar refletindo no tráfego, o impacto sobre a rodovia. Em dezembro até janeiro a gente deve continuar com os trabalhos por baixo dessas obras de arte, que daí não traz nenhum transtorno, né, nenhum impacto ao tráfego. Então, o esforço, né, de trabalho 24 horas, de empenho de várias equipes nesses pontos, é para que a gente consiga, até final de novembro, concluir todas as atividades na parte superior, né, dessas obras de arte, para que a gente tenha a pista liberada. 9 pontes e viadutos que ficam na Freeway entre os municípios de Cachoeirinha e Gravataí vão passar por melhorias. Por causa disso, vai acontecer uma redução de 50% na capacidade de tráfego durante 14 quilômetros. Em função das obras, os motoristas precisam ficar atentos. A Freeway tem como limite máximo de velocidade 110 km por hora, só que esse número vai diminuir. A expectativa dos órgãos responsáveis é que caia para 60 ou 20 km por hora. A fiscalização nesses pontos vão ser intensificadas pela Polícia Rodoviária Federal. O nosso papel é verificar se essa sinalização está de acordo, né? Atender os possíveis acidentes que ocorreram no local, esperamos que não ocorra. Para isso a gente pede o comprometimento da sociedade. Vai ser trechos onde o fluxo vai estar andando rápido e daqui a pouco vai diminuir a velocidade. Então, celular, qualquer outro elemento distrator aí não é bem-vindo nesse momento, né? Então vamos prestar atenção no trânsito e a Polícia Rodoviária vai estar ali monitorando o trecho constantemente. Alguns trechos de Porto Alegre também vão ser afetados pelas obras. Estaremos, lógico, aumentando nossas equipes, com foco principal na CIS Brasil, onde é uma grande saída com nossa preocupação com o quilômetro 88, 84, para evitar uma retenção maior de veículos e ocorrências de acidentes, para nós poder atender o quanto antes. Estaremos também com grande atenção na saída da Farrapos, né, que é um acesso à BR-116, que vem para a rodovia, e teremos que reforçar a fiscalização, com certeza, em datas e finais de semana em horários de pico. Planejamento. Essa é a palavra-chave durante esse período onde a Freeway vai permanecer em obras. Hoje nós temos os aplicativos, né, de deslocamento que estão por aí. É ideal dar uma olhadinha, planejar a sua rota, ver qual é a rota mais... Eles são muito confiáveis, né? Ver qual é a rota mais adequada, onde exista menos movimento para não atrasar os seus compromissos, para poder chegar no horário certo, tem que chegar e evitar aquele afobamento, aquela pressa de chegar com rapidez, né? O que acaba gerando os transtornos, os acidentes. Então, planeje a sua viagem com um pouco mais de antecedência. 2 policiais militares foram afastados do serviço após serem flagrados em um vídeo agredindo um homem rendido e sentado no chão durante uma abordagem em Alvorada, na região metropolitana.
Tudo foi gravado através dessa câmera de segurança. Nas imagens, um dos policiais sai do carro e, na sequência, em outro ângulo, é possível ver outro policial ao lado do homem. Ele é atingido por 6 golpes de cacetete. O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira. O homem agredido é suspeito de tráfico de drogas e foi preso pela guarnição junto com uma mulher. O vídeo da abordagem chegou até o batalhão horas depois de tudo acontecer. A Corregedoria Geral da Brigada Militar informou que os 2 policiais foram afastados imediatamente após a corporação ter ciência do fato. O prazo de investigação é de 40 dias, prorrogáveis por mais 20. A equipe de jornalismo da Ubra TV entrou em contato com a Corregedoria da Brigada Militar. Em nota, eles informaram que já foram adotadas as providências de Polícia Judiciária Militar com a instauração do devido inquérito policial militar e o afastamento do policial militar até a conclusão da investigação. Eles ressaltaram que a instituição prima pelo cumprimento do dever legal e a utilização da técnica correta, sendo que os policiais militares, além da sua formação com as técnicas de abordagens, também passam anualmente por qualificação continuada. Ainda no comunicado à imprensa, a Brigada Militar também informou que não compactua com atitudes em que há violência policial. 6 pessoas foram presas e objetos foram apreendidos durante a Operação Contra Impetum. Essa ação integrada da Polícia Civil e da Brigada Militar visa combater homicídios e também o crime organizado. 6 pessoas foram presas na operação de combate a homicídios e ao crime organizado. A ação conjunta da Polícia Civil e a Brigada Militar é concentrada em Porto Alegre, na região metropolitana, e cumpre 27 ordens judiciais e 25 mandados de busca e apreensão. O Estado pesará a sua mão de uma forma mais enérgica possível para que sirva de exemplo que esse tipo de crime não será tolerado aqui na capital, nem no estado do Rio Grande do Sul. Essa operação teve início como uma forma de repressão a crimes que aconteceram principalmente em Porto Alegre, como um ocorrido no mês passado, em que um membro de uma organização criminosa atuante na zona norte da capital disparou em direção a policiais civis, colocando em risco as pessoas que passavam no local, já que os tiros acertaram a viatura, 3 carros de populares e várias casas, além de um supermercado. Os policiais conseguiram conter o criminoso, que morreu após ser socorrido pelo SAMU. O crime foi enquadrado como tentativa de homicídio qualificado. Temos 6 presos, que é um importante resultado de desarticulação dessa organização criminosa, que atua na zona norte da capital. Nós temos vivido esse momento de no início do ano, na verdade, no meio do ano de 22, um movimento de aumento dos homicídios. No final do ano, esse aumento dos homicídios intensificou um pouco em Porto Alegre e no início do ano subiu muito, especialmente nos meses de janeiro e fevereiro. A operação contra a tentativa de homicídios e combate a crime organizado vai investigar os líderes e punir com prisão, revistar prisões e transferir para presídios de segurança máxima. Além das 6 detenções, foram apreendidas armas, munições, dinheiro e câmeras de segurança. A Polícia Federal deflagrou uma operação de repressão ao contrabando. Denominada Dom Bosco, a ação vai contra a venda ilegal de mercadorias trazidas do Uruguai e do Paraguai, que seriam distribuídas em diversos estados do Brasil. Mais de 50 milhões de itens ilegais foram apreendidos. A iniciativa conta com o apoio da Receita Federal. Um depósito localizado na cidade de São Paulo servia como uma matriz para a distribuição de mercadorias contrabandeadas para diversos estados do país. Durante a operação, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão em um depósito na capital paulista. O local servia como uma base para a distribuição de mercadorias ilegais. Foram encontrados mais de 50 milhões em itens, incluindo cigarros, roupas, óculos, uma arma, um veículo, 3 caminhões e dinheiro em espécie. O responsável pelo local foi preso em flagrante. A investigação teve início com a prisão de um homem em Novo Hamburgo, em maio de 2023, que indicou a existência do depósito em São Paulo.
O alvo da operação desta terça-feira foi um grupo criminoso que atuava na logística para os crimes de contrabando e descaminho. A ação contou com policiais federais de Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre e São Paulo, além de servidores da Receita Federal. Essa semana aconteceu a entrega do plano plurianual responsável por estabelecer as diretrizes, programas e ações para a administração pública direta e indireta para os próximos anos. O projeto tem validade de 2024 até o ano de 2027. Foram 3 meses de estudo e construção do plano que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas dos programas da administração direta e indireta. A elaboração dele é feita sempre no primeiro ano de cada gestão. A entrega foi realizada pelo governador do estado, Eduardo Leite, essa semana na Assembleia Legislativa. No local, ele vai passar por uma comissão de finanças, planejamento, fiscalização e controle, e também pelo plenário, e só depois vai poder receber emendas. O plano plurianual começa a valer a partir do ano que vem até 2027. Ele conta com 11 programas temáticos, 69 ações programáticas, 605 iniciativas, 1.603 produtos, 43 indicadores temáticos e 196 indicadores de resultado. Leite salientou a expectativa dos valores que podem ser arrecadados com o plano. 58 bilhões de reais que a gente está prevendo neste plano plurianual são de estimativa, né? E é claro ainda serão reforçados com outros recursos extraordinários que se viabilizem, inclusive os da Corsan, que passam agora, né, a fazer parte do nosso planejamento a partir do momento que a gente faz a entrega, faz a conclusão do processo de privatização, mas o importante é que a gente tenha a partir desse plano plurianual todos esses programas que orientam a aplicação dos recursos, inclusive irrigação, e aliás eu espero nas próximas semanas poder apresentar aí algumas novas iniciativas do Estado dentro do nosso programa de irrigação. Vamos falar agora de saúde. Uma boa notícia, viu? O Rio Grande do Sul atingiu a menor média móvel desde o início da pandemia de Covid-19. Desde o mês de julho, a média móvel de mortes está em 0. A última morte pela doença registrada no estado foi no dia 24 do último mês. Já a média móvel de casos é de 19, nas últimas 2 semanas. A última vez que o cálculo resultou em um valor tão baixo foi em março de 2020, no primeiro mês da pandemia. Em relação a testes, internações e até mesmo vacinações relativas à doença, a realidade está diferente. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, referência no tratamento de Covid-19 no estado, completou 24 horas sem nenhum paciente internado pela doença nesta terça-feira. É a primeira vez que isso acontece desde o início da pandemia. A partir desta semana, as farmácias de todo o Brasil vão poder realizar mais exames de análises clínicas. A liberação foi feita pela Anvisa e os exames de análises clínicas são todos aqueles que tomam como base fluidos do organismo, como sangue, urina, fezes e secreções. A partir de agora, são quase 50 exames disponíveis. Até então, a Anvisa liberava a realização somente de testes de Covid-19 e de glicemia. Todos os laboratórios vão ter um prazo de 180 dias para adequação. A norma aprovada também permite fazer testes de triagem. Conforme a Anvisa, apesar da liberação, esses exames não substituem as análises médicas. Então é sempre importante consultar um profissional da medicina para avaliar e tratar possíveis doenças. Notícias do esporte. Nesta terça-feira não deu para o Internacional. A derrota para o River Plate foi de virada. Um jogo eletrizante. Logo nos primeiros minutos, o time argentino começou assustando. O Inter se defendia de todas as maneiras. Bustos salvou a primeira chegada de De La Cruz. Rocher parou o chute de Beltrán e Mercado de Carrinho evitou que o River abrisse o placar. Mas o Inter também chegou à frente. A primeira chance do Colorado foi com Ener Valencia de bicicleta. Quase um golaço do Clube Gaúcho. Mas foi nos acréscimos da primeira etapa que o placar finalmente foi aberto. Na cobrança de falta de Alan Patrick, Ener Valencia desencantou. Marcou o primeiro gol dele com a camisa do Inter e o primeiro gol da partida. O time de Eduardo Cudê foi para o intervalo na vantagem. Porém, na segunda etapa, o River voltou bem melhor. Rocher fez grandes defesas em um curto período de tempo. Aos 6 minutos, salvou o arremate de Barco.
Aos 8, a chegada de De La Cruz. E aos 9, mais uma vez, Barco parou em Rocher. Porém, não foi possível pegar todas. Na falha de René e na escapada de Solari, gol argentino e jogo empatado. Rocher continuou fazendo grandes defesas. Também contou com um pouquinho de sorte no chute de Alientro. Só que em uma nova escapada de Solari, o goleiro uruguaio nada pôde fazer. O River virou a partida e deu números finais ao jogo. Não gusta perder, a ninguém gusta perder, mas é um resultado que jogamos em casa agora, gol de diferença e bueno, sabe, a gente sabe que somos muito fortes em casa com esta torcida, com esta gente e bueno, estamos só um gol de diferença. Na coletiva, Kudê também disse que é possível reverter o placar em casa e reforçou que está contente com a entrega dos seus jogadores. E a verdade, eu estou muito agradecido com os jogadores por a vontade, por o esforço que fazem, não? Pero não posso criticar isso. Estão tentando fazer o melhor e acho que como falamos, não sei se coincide, mas até o minuto 60 se vê um time que intenta jogar, que está bem, que está fresco e bueno, depois não cuesta, sobre todo haber jogado hace 3 días com os meninos, pero bueno, acho que vamos a chegar bem ao segundo jogo, são 180 minutos, estamos um gol e como falei, não, tem a necessidade de sair a buscar, ou gusta sair a buscar como queremos jogar e depois vamos estar em casa. Somos um time complicado em casa. Antes da partida decisiva contra o River Plate, o Inter enfrenta o Corinthians no Beira-Rio no próximo sábado. Depois, encara o time argentino na terça-feira com o estádio lotado em Porto Alegre. O jogador Luan foi apresentado oficialmente pelo Grêmio. Durante a coletiva, ele falou sobre o seu retorno ao clube. A torcida gremista já tem o seu Rei da América de volta. Luan foi apresentado oficialmente nesta semana e recebeu mais uma vez a camisa 7 do tricolor, que já foi dele e também de Renato. Inclusive, foi a pedido de Portaluppi que o meio-atacante retornou para Porto Alegre. Eu e o Renato, desde de quando eu estava aqui, a gente sempre teve uma relação muito boa, uma relação muito transparente, né? De ser muito verdadeiro um com o outro. Então, primeiro momento, essa conversa, ele sabe como ninguém, como é ficar sem treinar, sem bola, sem os companheiros. Então, o primeiro momento foi de poder readquirir esse ritmo, né? Então, não tem uma data certa de reestreia. Como eu falei, fisicamente eu estou bem, mas esse ritmo de jogo que faz muito tempo que eu não jogo, né? Então, ele falou para mim com calma, para mim não querer apressar as coisas, que tudo vai acontecer no momento certo. Perguntado sobre a situação com o Corinthians e sua atual condição física, Lua disse que o time paulista é passado e que a única coisa que lhe falta é o ritmo de jogo. Isso para mim é uma página virada, eu estou aqui no Grêmio, é um novo recomeço para mim e estou me sentindo muito bem fisicamente. Eu vinha treinando 2 períodos, né, desde o começo do ano também, treinava no clube, treinava fora. Então, eu estou muito bem fisicamente, mas o que falta, o principal, é o ritmo de jogo, né? Eu não estava tendo, estava treinando separado, então é muito diferente quando você treina com o grupo, você treina com bola. Luan já está regularizado no BID e pode reestrear no domingo contra o Vasco da Gama. O novo camisa 7 gremista tem contrato de produtividade até o final de 2023. Na noite desta terça-feira, o céu foi marcado por um fenômeno astronômico raro, a superlua Esturjão. O mês de agosto será marcado também pela superlua azul, que acontece no dia 30. O observatório Eller-Young, na cidade de Taquara, registrou o momento. Segundo a NASA, o fenômeno acontecerá novamente só daqui a 11 anos, em 2034. As 2 luas cheias deste mês acontecem quando a Lua estiver em seu ponto mais próximo da Terra, chamado de perigeu,
que em média fica a 362 mil quilômetros de distância. Já o ponto mais distante é denominado apogeu, que fica a cerca de 405 mil quilômetros de distância. Algumas pessoas compartilharam o fenômeno em suas redes sociais. A lua esturjão é a primeira lua cheia deste mês de agosto e leva este nome por causa dos nativos americanos, que costumavam atribuir nomes às luas cheias com base nas características de cada mês. Nas tribos que habitavam as áreas próximas aos grandes lagos, agosto era tradicionalmente a época da pesca do esturjão, o que justifica a designação da lua cheia deste mês como lua esturjão, afirma o professor Yang do observatório. Segundo pesquisadores do Centro Espacial do Reino Unido, consultados pela rede de televisão americana CNN, as superluas chegam a ser 30% mais brilhantes e cerca de 14% maiores do que a lua cheia normal. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias de hoje termina aqui, a gente se vê na próxima edição. Até lá!